Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Que você esteja nesse momento que você ligou o seu celular para ouvir esta mensagem que eu sempre envio todos os dias para você e para outros irmãos, outras pessoas. Porque o tema de hoje, meu irmão, é morte em Adão e vida em Cristo. O texto base é extraído da Bíblia Sagrada, do livro de Romanos, capítulo 5, versículo do 12 ao 21. A leitura diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado quando não existe lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundará sobre muitos. E o dom não veio como por um só que pecou, pois o juízo veio de uma só ofensa para condenação, mas o dom gratuito vem de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por meio deste um, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Entretanto, a lei entrou para que a ofensa aumentasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aqui nós temos dois representantes, dois elementos. Toda a humanidade está ligada a um de dois cabeças, Adão ou Cristo. E cada um transmite o que carrega. Adão trouxe a desobediência e a consequência da morte, ou seja, do pecado. Já Cristo traz a obediência perfeita e o dom da vida. E não a morte, a vida eterna. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Adão, escolhido por Deus como cabeça da criação humana, desobedeceu ao mandamento do Senhor. E naquele ato, a harmonia foi interrompida. Quebrou o laço. O pecado não ficou com ele. Entrou na história e contaminou toda a descendência. Porque todos pecaram. Todos nasceram com essa natureza inclinada ao mal e separados da fonte da vida. Pelo pecado veio a morte, não só a separação final do corpo e alma, mas antes a morte espiritual, distância, cegueira, impotência diante de Deus. Mesmo antes da lei dada por Moisés, a morte reinou. Prova que o problema não começou com regras escritas, mas na raiz da escolha humana em Adão. Não é injustiça de Deus, foi uma escolha representativa, como quando um par ou líder decide em nome de todos. Mas essa escolha trouxe um caminho sem volta, até que Deus interviesse, enviando o último Adão, Jesus Cristo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Aqui Paulo eleva a graça acima de queda, com a poderosa lógica: se o erro de um só atingiu muito,
muito mais a obediência e o dom de um só atinge e salva muitos. Veja como a graça é maior. Tem uma origem diferente de Adão. A condenação por uma ofensa a Cristo, ou de Cristo, é a justificação que apaga inúmeras ofensas. Poder diferente. A morte reinou por desobediência, mas quem recebe a abundância da graça reinará em vida por meio de Jesus. Obediência perfeita. Onde Adão falhou, Cristo cumpriu toda a vontade do Pai, desde o nascimento até a cruz. E essa justiça é acreditada a quem crê. Vitória final. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei tornou clara a gravidade do erro, mas preparou o terreno para que a misericórdia brilhasse ainda mais forte. Em resumo, em Adão recebemos o que merecemos, culpa, morte. Já em Cristo recebemos o que não merecemos, perdão, justiça e vida eterna, só por graça. E o que significa isso nos dias de hoje? Porque essa mensagem, meu irmão, não é só teoria. Essa mensagem é o coração do Evangelho. Ninguém pode consertar a si mesmo, tentar ser melhor, não apaga a natureza herdada. Precisamos de uma nova origem. Em Cristo nós temos essa nova origem. Uma nova criatura, um novo ser, um novo homem. Não há limite para o perdão. Por mais profundo que pareça seu erro, a graça de Deus é ainda maior. Ela vence a herança de Adão. A adesão não é por esforço, mas por fé. Quando você crê em Jesus, você deixa de pertencer à linhagem da queda e passa a estar nele, participando da sua vitória e da sua justiça. Vivemos com quem foi libertado, reconhecendo de onde viemos e, acima de tudo, para onde fomos chamados. Viver conforme a nova natureza que o Senhor nos deu. Aí, irmãos, eu lhes pergunto, você já se interrogou ao seu coração em quem estamos firmados? Ou em quem você está firmado? Na certeza da nossa própria força, que ele traz marca de Adão, ou na obra concluída de Jesus, o Salvador, que venceu o pecado e a morte? Em qual dos dois você está com o coração firmado, inclinado? Deus não deixou a humanidade presa ao primeiro caminho. Ele deu o Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje ele estende a mão, abandona a carga da queda, aceita a vida que vem de Cristo. Em Adão, morte. Em Jesus, vida abundante e eterna. Que não deixemos esse momento passar sem nos decidirmos definitivamente por Ele, Cristo. Que o Senhor abra os nossos olhos para entendermos a profundidade desta verdade. Que a graça de Jesus reine em nossos corações, guiando-nos em justiça até o dia da sua volta. E ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo seja toda honra, todo louvor e poder, toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus amados, como eu já fiz aqui várias vezes, eu sou Jucimar Vieira, criador desse canal, e sou também obreiro da Assembleia de Deus Canaã. Quero lhe desejar um bom dia, com a paz do Senhor em sua vida e de sua família. E dizer até amanhã. Até amanhã, se o Pai permitir. Se Ele permitir, eu estarei aqui novamente, levando a mensagem até você, lhe acordando para você ver essa mensagem. Ele é essa mensagem, ver essa reflexão dessa mensagem que está no rodapé dessa reflexão. Agora, se eu não vir, meu irmão, é porque eu estarei com o Pai na eternidade, no seio de Abraão. Você crê nisso? Se crê, diga um amém, meu irmão. E se não crê, que o Pai, na sua infinita bondade, tenha misericórdia de você. Amém?